Aplicação do método. Cintilografia óssea. A cintilografia óssea, nós podemos aqui perceber, que ela possui uma alta sensibilidade. Ou seja, qualquer perturbação que eu possuir, qualquer perturbação que esse paciente tiver em relação ao tecido conjuntivo ósseo, na cintilografia óssea, essa alteração será detectada. Isso nós chamamos de alta sensibilidade. Uma outra vantagem em se fazer uma cintilografia óssea é porque eu consigo avaliar o corpo total do paciente. Ou seja, eu dou uma única dose radioativa para ele e eu consigo rastrear, eu consigo fazer um scan de todo o esqueleto do paciente. Isso é uma grande vantagem. Terceira vantagem do método de cintilografia óssea. Eu avalio a fisiologia da matriz óssea por uma alteração a nível de osteoblástico. O que é isso? Vamos lembrar aqui de duas células do nosso corpo. Existem os osteoclastro e existem os osteoblastro. Um destrói e o outro constrói. Lembram disso? Da biologia? Então, quando eu olho para um sistema ósseo, quando eu olho para uma cintilografia óssea, eu estou buscando remodelação óssea. Então, é por isso que quando você tem uma área hipercaptante, como a imagem anterior eu mostrei para vocês, um paciente com múltiplas metástases, eu consigo perceber porque eu tenho ali uma alteração, é um osso sendo destruído e as células tentando reconstruir, remodelar aquele processo daquela matriz óssea. Por isso que eu tenho ali uma área de hipercaptação. Então, quando você olha aqui, por exemplo, a projeção posterior do fêmur, você percebe que eu tenho o mesmo padrão, né, de hipercaptação. O que significa dizer? Que todas as células que compõem o fêmur nessa porção, elas estão trabalhando na mesma intensidade, com o mesmo nível metabólico, com o mesmo nível fisiológico. Então, não tem diferenciação de processos aí de alteração fisiológica. Mas vamos comparar aqui agora, ó, região cubital esquerda, região cubital direita. Quando você faz um comparativo, você percebe que existe uma área focal que diferencia do cubital direito. A pergunta agora, será que isso é metástase? Será que isso é câncer? Será que isso é um osteosarcoma? Isso entra ela não é específica, ou seja, só o fato de eu ter um achado de hipercaptação focal num ponto específico, ele não me diz nada. Então, isso se chama baixa especificidade. Eu sei que eu tenho uma alteração, né, no tecido conjuntivo ósseo aqui, na região cubital esquerda, mas eu não posso afirmar o que é isso. Então, eu preciso de quê? De um contexto clínico. Então, os estudos, né, os laudos da medicina nuclear, eles precisam ter um contexto clínico, ou seja, uma história clínica do paciente. Aí o médico se depara com um estudo cintilográfico e, baseando no estudo cintilográfico que ele possui e a clínica do paciente, ele pode correlacionar esse achado. E, a partir daí, ele dizer se isso é patológico ou não. Se, por acaso, a avaliação do contexto clínico juntamente com a imagem ficar dúvida, o médico pode fazer o quê? Sugerir uma correlação radiológica. Então, ele devolve o estudo para o médico solicitante e ele sugere, dentro do laudo, o paciente fazer um raio-x ou uma tomografia ou qualquer outro método que possa desvendar esse achado que ficou, nesse momento, sem especificidade. Aplicação. Utilizei aqui desse artigo para nortear, né, para corroborar com a minha afirmação, quando eu digo que o estudo de cintilografia óssea, né, convencional, ele é um método muito aplicado para a determinação das metástases ósseas. Aqui nós temos um paciente, né, 50 anos, no ato desse exame ele negava dor e ele possuía um PSA alto. PSA alto e referidor para um paciente que, de forma assertiva, ele já tem um câncer confirmado, isso pode ser indicadores, né, que esse paciente pode ter uma metástase óssea. Então, quando nós fizemos esse estudo, né, deixa eu puxar para cá, quando nós fizemos o estudo desse paciente aqui, no dia 24 de junho de 2020,
esse paciente tinha essa apresentação de várias áreas hipercapitantes em relação ao esqueleto axial e também ao esqueleto apendicular. Então, aqui, sabidamente, esse paciente já, paciente jovem, 50 anos, mesmo não apresentando dor, mas tinha o PSA alto, esse paciente já tinha indicação, segundo a própria literatura, de fazer uma cintilografia óssea. E quando foi feito, de fato, todas essas áreas que nós estamos percebendo a nível de calota craniana, o externo do paciente, coluna torácica, coluna lombar, fêmur, todas essas áreas, de fato, são alterações a nível oncológico, tá? Esse paciente foi submetido a um tratamento de quimioterapia e ele refez, 3 meses depois, uma outra cintilografia. Quando nós comparamos os dois estudos, nós percebemos, infelizmente, que a quimioterapia aplicada nesse intervalo de 3 meses não surtiu muito efeito para o paciente. Então, as áreas de hipercaptação, elas praticamente permanecem as mesmas. Um outro estudo, paciente ABL, 52 anos. No ato desse estudo, ele tinha feito a biópsia prostática há 1 mês e o PSA do paciente era alto. Então, quando nós fizemos o estudo de cintilografia, nós percebemos aqui, no gradil costal à direita, alguns pontos de área de hipercaptação. Quando nós olhamos na imagem posterior, nós percebemos aqui na coluna dorsal uma área difusa também hipercaptante. E aí, nós fizemos uma imagem lateral do tórax direito, para entender melhor o que era isso aqui. Quando nós fizemos essa imagem lateral do gradil costal, nós percebemos que esse emaranhado de hipercaptações, elas agora estão perfiladas, Então, elas estão aqui, uma em cada costela. E aí, uma outra característica dos estudos da medicina nuclear é justamente a anamnese. A anamnese, ou seja, o contexto clínico é muito importante, como eu já havia falado anteriormente. Então, vamos avaliar esse caso. Todas essas imagens aqui que eu estou trazendo para vocês foram feitas por mim, então, por isso que eu sei o histórico do paciente, tá certo? Então, olha lá. Esse paciente, então, meus amigos, eu fiz a anamnese com ele, tá? Quando terminou o estudo, eu perguntei para ele se esse paciente havia sofrido alguma fratura, algum trauma recente. E esse paciente relatou para mim que ele não tinha nenhuma fratura, ele não tinha nenhum histórico de fratura e que não tinha sofrido nenhum trauma recente. Então, essa informação vai para a anamnese do paciente, o médico colhe essa informação para somar ao seu laudo. O fato é que esse paciente ele retornou minutos depois e me disse que ele, há 1 mês atrás, ele havia sofrido uma queda. E quando ele sofreu essa queda, eu fiz a pergunta para ele, e quando o senhor sofreu essa queda aconteceu como? E ele tinha que descrever para mim. Aí ele disse, eu caí numa calçada. E eu disse, quando o senhor caiu nessa calçada, o senhor bateu alguma coisa? Ele disse, bati. Eu perguntei para ele, bateu o quê? Ele disse, eu bati as minhas costelas. Eu disse, de que lado? Ele disse, lado direito. Olha agora a imagem aqui, gente. Olha o que o paciente falou para a gente e olha agora a gente entender o contexto clínico. Ora, o médico poderia muito bem laudar isso como uma possível metástase, porque o paciente relatava que ele não tinha tido nenhum trauma recente. No entanto, o paciente depois confirmou o trauma. Ora, então, olha o que é contexto clínico, ora o que é alta sensibilidade sem ter especificidade de contexto clínico. Então, cada ponto desse hipercaptante que vocês estão percebendo aqui, isso não é metástase. Isso é um paciente se recuperando de fratura óssea. Então, olha como a área de hipercaptação no gradil costal pode, ao mesmo tempo, ser metástase e pode, ao mesmo tempo, ser reconstrução óssea, ou seja, os osteoblastos trabalhando na consolidação de uma fratura do gradil costal. Então, é essa a importância do anamnese bem feita do paciente, o contexto clínico do paciente, para que a gente possa ter o melhor para o paciente, para que ele possa ter o melhor laudo e, a partir daí, ele ser conduzido para a sua terapia. E aí, só para a gente dizer que eu não falei dessa imagem, eu fiz um perfil aqui, uma projeção lateral na bacia do paciente.
Aqui, essa área mais hipercaptante no centro da pelve é a bexiga do paciente. A bexiga está cheia de urina radioativa. É por isso que ela está hipercaptante. É por isso que ela está brilhando. E olha o que aconteceu. Quando a bexiga do paciente está relativamente cheia ou ela está totalmente cheia, preenchida, eu não consigo ver a região sacral. Eu fiz um perfil aqui, olha essa área aqui da região final do sacro, uma área de hipercaptação. Isso aqui, sim, isso não é uma fratura, mas isso aqui sugere uma metástase óssea na região sacral, já que esse paciente, ele teve câncer de próstata, né? Então, por contiguidade, tem grande chance dessa área hipercaptante discreta ser uma metástase na região sacral. Mais um paciente, prostatectomia total, o paciente já tinha feito essa prostatectomia há 2 anos, negava dor e o PSA estava baixo. Não, aparentemente, essa cintilografia era mais para mapear mesmo o paciente. Então, avaliando o estudo do paciente na projeção anterior, né? Aparentemente aqui ela apresenta negativa para metástase, a gente avalia paciente também na posição posterior. E aí, a única coisa que nos chama atenção é justamente essa área hipercaptante que acompanha o formato da costela, ou seja, que acompanha o formato do arco costal. Então, você tem aí um gradil costal todo negativo para a área de hipercaptação destacada, mas tem uma das costelas posteriores apresentando essa área de hipercaptação. Bem, aqui não dá para afirmar se é metástase ou não. Nesse caso, o médico, juntamente com o contexto clínico, negando fratura, negando trauma recente, o médico pode sugerir aqui correlação radiológica para determinar esse achado. Mais uma vez mostrando alta sensibilidade, mas baixa especificidade. Mais uma imagenzinha. Então, olhando essa imagem aqui, né, a nível de ângulo inferior da escápula, você percebe 2 áreas de hipercaptação. E aí a pergunta que eu deixo, será que é uma metástase? Quando a gente faz uma imagem localizada, aí a pergunta que eu faço, onde está a área de hipercaptação? Ela desapareceu. E por que ela desapareceu, né? Não foi com mágica. Então, se você olhar o estudo aqui pela anterior, você vai perceber que os braços do paciente estão ao lado do corpo. Portanto, a escápula do paciente está sobreposta no gradil posterior do paciente, no gradil costal posterior. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma imagem localizada do tórax posterior e pedi para o paciente elevar os braços acima da cabeça. Quando ele fez esse movimento, o que aconteceu? A escápula saiu de cima do gradil costal. Portanto, o que nós achávamos que era metástase, na verdade não era metástase. O que eu tinha era o somatório de 2 estruturas somando a área de hipercaptação. Então, ficou destacado, né, no estudo do corpo total, porque aí, querendo dizer que tinha uma área de metástase, na verdade não era, era apenas sobreposição da escápula no gradil costal. Somou atividade, área de hipercaptação. Fez a localizada, confirmou para o médico que não é metástase, é processo fisiológico, tá?